Apóstolos, capítulo 13. Open your Bibles in the book of Acts, chapter 13. Nós vamos ler os versículos 1 a 3. We're going to read verses 1, 2, and 3. Eu quero falar nesta manhã sobre o impacto missionário. I want to talk about the missionary impact this morning. Nós estamos numa conferência de missões. We are in a mission conference. A nossa mentalidade precisa mudar. Our mind has to be changed. A nossa visão de evangelismo precisa mudar. Our vision about gospelship has to change. Até a nossa compreensão de igreja Even our understanding about church precisa mudar. needs to change. E nesta tarde, And this afternoon, o Espírito de Deus the Spirit of God vai trabalhar isso em nós. will work this in you. Olha o que o texto diz. Look what the text says. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos. Os despediram. In the church of the Antioch, there were prophets and teachers. Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work, to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Diga comigo, Senhor Jesus, Says after me, Lord Jesus, fala com a gente. speaks to us. Amém. Amen. Queridos, Beloved, a igreja primitiva the primitive church ainda hoje é o maior modelo de crescimento de igreja. it is still the greatest model of growth. Observe que eram 12 apóstolos. Understanding there were 12 apostles. Em Atos capítulo de número 1, versículo 15, In Act 1:15, eles eram quase 120 irmãos. there were almost 120 siblings. Em Atos capítulo 3, versículo 41, In Act 3:41, eles já eram quase 3.000 irmãos. they were in around 3,000 siblings. Em Atos capítulo 4, versículo 4, In Act 4:4, eles já eram quase 5.000 irmãos. they were in around 5,000 siblings. Em Atos capítulo 2, versículo 47, In Act 2:47, a Bíblia diz que todos os dias the Bible says that every day o Senhor acrescentava à igreja the Lord was adding to the church aqueles que iam sendo salvos. the ones that were going to be saved. A história diz The history says que em 50 anos that in 50 years havia cerca de 500.000 de cristãos só na Judéia. there were in around 50,000 Christians just in Judea. Em 60 anos, In 60 years, o mundo inteiro já havia ouvido falar de Jesus. the whole world has heard about Jesus. Aquela igreja cumpriu a sua missão de maneira poderosa. So that church fulfilled their duty powerfully. Eles não tinham vantagens legais. They have no legal advantages. O Império Romano não facilitou a vida para eles. The Roman emperor hasn't made their life so easy. Eles não tinham templo, They had no temple. não transmitiam culto via satélite. They could not spread the service through YouTube, satellite. Mas em 60 anos, But within 60 years, o mundo inteiro já tinha ouvido falar sobre Jesus. the whole world has heard about Jesus. Hoje, Today, nós temos tudo que eles não tinham.
We have everything that they didn't have. E metade da população mundial não sabe quem é Jesus. And half the population of the world don't know who Jesus is. Eu sempre pergunto nas conferências missionárias I'll always ask in the missions conference, o que eles tinham que nós não temos. what did they have that we do not? Porque o que nós temos e eles não tinham é fácil responder. Because what we have that they did is so easy to say. Mas o que eles tinham e nós perdemos But what they had, and we lost it é on the way, que não é tão fácil definir. that is not so easy to define. Mas quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, But when we read the book of the Act, nós percebemos uma igreja comprometida. we notice a very committed church. Uma igreja que levava o evangelho a sério, A church that will bring the gospel very serious. que vivia a essência da pregação. That would live in the essence of the preaching. No texto que nós lemos agora, The text that we just read, nós estamos num dos momentos mais importantes da história da igreja. we are going through one of the hardest moments in the church in the history. A igreja chegou em Antioquia The church went to Antioch e ela se tornou um centro da evangelização. and they began the capital of the gospel. Se transformou numa capital do cristianismo. They became the capital of the Christian. Aqui está um momento definidor da história daquela igreja. The moment defines the church at that time. Paulo e Barnabé Apostle Paul and Barnabas, não eram apenas mestres em Antioquia. they weren't just masters in the Antioch. Eles eram apóstolos e profetas. They were apostles and prophets. É só ler o texto bíblico If you read the Bible in text, e o texto os chama de apóstolos e and profetas. the text calls them apostles and E- prophets. E agora eles são chamados And now they were called pelo Espírito Santo by the Holy Ghost para um momento de expansão da igreja. to a time of expansion of the church. O texto é muito claro. The text is very clear. Não foi um colegiado de homens que escolheu o apóstolo Paulo e Barnabé. It wasn't a crew of leaders that picked Paul and Barnabas. Foi o próprio Espírito Santo. It was the Holy Ghost himself. A chamada missionária, The missionary call, a chamada ministerial, the ministerial call, me desculpa, I'm sorry, não é democrática. it hasn't been democratic. Não é uma votação de um colegiado. It's not a vote that picks someone. Aqui, o texto deixa muito claro The texts are very clear que a chamada missionária that the missionary call, é uma obra do Espírito Santo. it's a work made by the Holy Spirit. O texto The diz: text says o Espírito Santo falou: the Holy Spirit has spoken. separai-me a Barnabé e a Saulo Separate Paul and Barnabas para a obra que eu os tenho chamado. to the work that I will be calling them. Deus não chama um homem para a sua obra The Lord doesn't call someone for his work porque ele é simpático. because he is nice. Deus não chama um homem para a sua obra The Lord doesn't call someone for the work porque ele é bonitinho, because he is kind and pretty. porque a multidão o aplaude. Because the multitude will O applaud. chamado de Deus The call of God, está relacionado it is related àquilo que nasceu no coração, to the things that already has risen from the heart. porque o Espírito Santo fez nascer. Because the Holy Spirit has risen. Então, uma das coisas que nós temos que aprender sobre missões One of the things that we need to learn about missions é que missões não nascem em nós. is that mission doesn't grow or start in us. Nas missões nascem no coração de Deus. But the missions starts in the heart of the Lord. A obra missionária não começa em você. The missionary call doesn't start in you. A obra missionária começa em Deus. The missionary work starts in God E ela é reproduzida em você. and is reproduced in you. E o texto deixa isso muito claro no nosso coração. And the text is very clear in this saying. É claro que o planejamento e a estratégia Of course, the strategy and the planning of the heart, passa pelo coração do homem it goes first to the heart of a man e pode ser adequada a qualquer lugar. and is very adequate to other things.
Porém, a direção divina but the divine direction e o mapeamento espiritual and the spiritual researching, é obra do Espírito Santo. then is the work of the Holy Spirit. É Ele quem realiza, He is the one that makes it to é happen. Ele quem chama, He is the one that calls. é Ele quem envia, He is the one that sends it. é Ele quem He supre, is the one that fulfills. é Ele quem He is sustenta, the one that sustains it. é Ele quem gera o He is the one resultado, that result generated. é Ele que faz a sua obra He acontecer. is the one that makes the work to work. Na verdade, o homem The man ou a mulher or the woman é apenas um instrumento is just an instrument por meio do qual o Senhor faz a sua obra ser realizada. within the work has been completed. Eu estava ministrando numa igreja da Alemanha, I was ministering in a church in German, uma igreja bem pequena. a very small church. No meio do culto, In the middle of the service, chegaram dois rapazes there were two young boys, e eles eram muito grandes, and they were quite acima de large, 2 metros, just above 2 meters high. e sentaram numa das cadeiras. And they seated at the chairs in the church. Enquanto eu pregava, While I was preaching, eles confirmavam com a cabeça, they were shaking their heads, mas confirming the word. eles confirmavam assim, But they were confirming like this, não assim. not like this. E eu comecei a imaginar que eles estavam entendendo o que eu estava pregando. And I started imagining that they were understanding what I was saying. No final da pregação, eu chamei pessoas que quisessem entregar sua vida a Jesus. And at the end of the preaching, I called people that they want to give their lives to Jesus. E eles vieram chorando. And the two boys came crying. Então, certamente, eles entenderam a pregação. So for sure, they understood the preaching. E quando eu fui falar com eles, And when I went to speak to them, eles não entenderam o que eu falei. they could not understand a word I was saying. E o irmão se aproximou para And traduzir, the brother came to translate to me. e eles não falavam alemão. And they did not speak German even. E eles não falavam inglês. And they could not speak English. Então eu perguntei o idioma que eles falavam. Then I asked what E eles- dialect they speak. E eles apenas responderam And they only said que eram noruegueses. they're from Norway. Então o pastor So then pastor mandou chamar um irmão called the brother que nem estava no culto, that wasn't even in the service. mas que já havia trabalhado na Noruega. But he has been worked in Norway one time. Quando o irmão chegou, nós já estávamos jantando. When the brother came, we were having a lunch. Eles estavam sentados, os dois numa mesa sozinhos. And the two brothers, they were at the table alone. Ninguém conseguia se comunicar com eles. No one could talk to them. E eu pedi pro irmão, quando chegou, perguntar para ele: And I asked the brother when he arrived, asked him a question. você não entendeu nada do que eu disse? Did you not understand everything that I said? E eles disseram não. And they said no. E por que vocês choraram? And why were you crying? Por que vocês vieram à frente e receberam oração? Why have you come to the front to receive the prayer? Eles responderam: And they answered, porque enquanto você pregava, because while you're preaching, o meu coração sacudia. my heart was shaking. Eu só sentia vontade de chorar. The only thing I want to feel E eu was entendi going to tears. que Deus estava me chamando That the Lord was calling me para o seu projeto. for His project. Ou seja, não é obra do pregador, So it's not about the preacher. é obra do Espírito It's a Santo. work of the Holy Spirit. De modo que eu digo sempre: In a way that I always say, o único ganhador de the almas only soul conqueror que eu conheço that I know é o Espírito Santo. is the Holy Spirit. É Ele quem comunica a salvação. He is the one that communicates the salvation. É Ele que atrai o pecador a He is the Cristo. one that brings the one that is in need to the Christ. Então entenda uma coisa: Understands one thing? a obra missionária The missionary work, não deve ser um departamento da igreja. it has not to be a department of the church. Missões Missions não pode ser um evento. cannot just be an event. Missões Missions tem que ser a cultura da igreja. has to be the culture of the church. Tem que ser o estilo de vida da Has to igreja. be the lifestyle of the church. O dinheiro investido em missões The money invested in missions não deve entrar no relatório da igreja como gasto cannot come to the church as an expenses. ou como despesa. As an expenses, Tem que entrar no relatório da igreja they have to come into the book como investimento, as an investment. e um investimento que dura para a eternidade. And an investment that endures the eternity. Enquanto a igreja não entender isto,
until the church does not understand this, ela não estará fazendo missões. it will not be doing missions then. E é bom colocar bem firme na mente And you need to put this strongly in your mind, uma igreja que não pretende fazer missões that a church that doesn't pretend to do any mission, deveria renunciar o título de igreja. they should the name Saint Church. Por quê? Why? Porque a principal missão que Jesus deixou para nós Because the first mission that the Lord Jesus left for us, foi ir e pregai. it was go and preach. Nossa missão é ir e pregar. Our mission is to go and preach. Provoca a pessoa do seu lado Provokes the person next to you e diga para ela: and says, você é um missionário. you are a missionary. Repete: você é um missionário. You are a missionary. Repeats. Agora força um pouco Now force a little bit more e diz para ela: and says to her, isso não é uma opção, this is not an option. isso é uma obrigação. This is an obligation. Cumpra a sua obrigação. Fulfill your obligation. O que eu quero compartilhar contigo esta tarde What I want to share with you this evening, é o que a obra missionária faz com a igreja. it's what the missionary work does to the church. Quando uma igreja se envolve com missões, When a church gets embraced with the mission, algumas coisas acontecem com ela. some things will happen to them. E a primeira coisa And one of the things that happens, é a obediência à ordem de Jesus. they start to be obedient to the voice of God. Uma igreja que faz missões, A church that does mission, uma igreja que evangeliza, a church that does gospel, está obedecendo uma ordem de Jesus. it is obeying an order that is made by Jesus. É incrível como a igreja moderna It's interesting how the modern church, está fazendo muitas coisas boas, it is doing very good things, mas muitas delas but many of those things, não foram coisas que Jesus ordenou. they aren't things that the Lord has demanded them to do it. Então fazer uma coisa boa So doing something good, não é necessariamente obedecer. it is not exactly being obedient. A obediência se dá The obedience happens quando a igreja faz missões. when the church makes missions. Em Mateus capítulo de número 9, Matthew 9, versículo 38 e 39, verse 38 and 39, o Senhor Jesus diz assim: the Lord Jesus says like this, a seara é grande the field is great, e os ceifeiros são poucos. all the workers are few. Rogai ao Senhor da seara Then pray to the Lord que levante ceifeiros para a sua seara. that He rise up workers. Em Mateus capítulo 14, In Matthew 14, quando Jesus estava no deserto com uma multidão, when Jesus was at the desert with the multitude, e ele diz para os discípulos: and He says to the disciples, a multidão está com fome. the multitude is in E hunger. os discípulos dizem: despede a multidão And the disciples say, well, send them away. para eles procurarem o que comer. Let them off so they can go find food. Jesus disse: Jesus says, despede a multidão não, no, don't send them away. dá-lhe voz de comer. Give them food yourselves. São vocês que têm que alimentá-los. You are the ones that are going to feed them. Em Mateus capítulo 28, In Matthew 28, lá nos versículos 19, 20 e 21, 19, 20, 21, o Senhor Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na the terra. Lord Jesus said, all the power on earth and heavens and above, all given to me. Ide, portanto, Go e fazei discípulos and make disciples, de todas as nações. all the nations. Em Marcos capítulo 16, In Mark 16, versículo 15, verse 15, Jesus diz: ide por todo mundo, Jesus said, go all over the world. pregai o evangelho Preach the gospel a toda to criatura. all the creatures. Em Lucas 24, 47, In Luke 24, 47, Jesus diz: Jesus said, em meu nome in my name, preguem o evangelho preach the gospel a todas as nações. to all the nations. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, In Act 1, verse 8, ele diz assim: he says like this, mas recebereis poder
But you receive the power quando o Espírito Santo descer sobre vós, when the Spirit, the Holy Ghost comes on you. e ser-me-eis Then you testemunhas. become my testimonies. Os pentecostais pensam The Pentecostal people think que o Espírito Santo foi derramado that the Holy Spirit was poured para você falar línguas estranhas. for you to speak in tongues. Alguns pentecostais pensam Some Pentecostal que people o Espírito Santo foi derramado that the Holy Spirit was para você poured profetizar. for you to prophesy only. Mas o motivo primário But the main reason do derramamento do Espírito Santo of the pour out of the Holy Spirit é ser-me-eis testemunhas. is becoming my testimonies. Jesus lhe encheu The Lord Jesus have não para você falar em línguas em primeira mão, filled you not just to speak in tongues, não para os dons espirituais se manifestarem em primeira not just mão. for the gifts of the Spirit comes on your hand. Jesus lhe encheu do Espírito Santo He filled you with the Holy Spirit para você pregar o Evangelho. so you may preach the Isso é gospel. uma ordem, This is an order. isso é uma obrigação, This is an obligation. não é negociável. You cannot negotiate. A sua faculdade é negociável. Your college might be negotiable. Aprender outro idioma é opcional. Learning another idiom, another language Ganhar muito dinheiro é uma opção. is an option. Make Pregar o money is an Evangelho é uma obrigação. option. Preaching the gospel Entenda isso. not an option. Então, quando a igreja faz missões, When the church does mission, ela está obedecendo it is obeying a ordem de Jesus. the order of Jesus. Observe, Observe, quando Jesus diz a seara é grande when Jesus said the field is e, e os ceifeiros são and poucos, the workers are few, havia na terra it was enough. cerca de 250 milhões de habitantes. It was in around 250 million inhabitants and E ele disse a seara é grande. And he said the field is great. Hoje nós temos na terra Today we have on earth quase 8 bilhões de habitantes. almost 8 billion inhabitants. O que Jesus diria? What Jesus said today, A igreja não tem a opção de ignorar the missões. church doesn't have the option to ignore the missions. Quando a igreja ignora missões, When the church ignores the mission, ela está desprezando o sacrifício da cruz. it is invalidating the cross. E isso é muito Christ. grave. And that's very serious. Então, fazer missões, So then those mission, evangelizar, gospel, é obedecer uma ordem de it Jesus. is obeying the order of Jesus. Em segundo lugar, Second thing, quando a igreja se envolve com missões, when the church gets embraced with the mission, ela é levada à arte da intercessão. it was brought to the art of the intercession. Uma igreja que evangeliza A church that does the gospel, é obrigatoriamente envolvida com a oração. it is obliged, involved in prayer. E nós estamos num tempo, And we are involved in a time, eu digo sem o menor medo, I say without any fear, Deus precisa de gente que mais ora the Lord needs more people that prays do que prega sobre oração. than preaches about praying. Porque pregadores que falam de oração tem muitos. Because preachers that preach about prayer, there are a lot. Pregadores que oram Preachers that pray, é algo diferente. it's something very different. E quando a igreja se envolve com a obra missionária, And when the church gets embraced with the missionary work, ela é atraída à oração. it is brought to the prayer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, Apostle Paul writing in Ephesians chapter 6, quando termina de falar da armadura de Deus, when he finished talking about the armor of God, ele diz assim: he says like this: orando em todo o tempo, praying all the time, com toda oração e súplica no Espírito. we all the praise in the Spirit. E no versículo 19 ele diz: And in verse 19 he says, e também por mim, even I, para que me seja dada a palavra so I may receive the com word, ousadia boldness, ao abrir da minha boca. when I open my mouth. Missões são feitas com oração. Missions are made with praise. A igreja precisa orar. The church needs to pray. Quando a igreja entra na intercessão, When the church goes into the intercession mode, ela sai do seu mundinho they leave their own word e ela começa a se envolver com aquilo que está além das and they paredes. start to get involved with the things that are beyond the walls. Ela é atraída a quem está perdido. It is attracted to the one that are lost. É só observar a Bíblia.
just observe the Bible. Moisés orou pelos hebreus. Moses have prayed for the Hebrews. Abraão orou por Sodoma e Gomorra. Abraham prayed for Sodom and Gomorrah. Jeremias orou por Judá. Jeremiah prayed for Judah. Oséias e Amós oraram por Israel. Hosea prayed for Israel. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus prayed for Jerusalem. Deus está precisando de uma igreja que ora. Jesus is looking for a church that prays. Mais do que isso, More than just prayer. Deus está precisando de uma igreja que chora. The Lord is looking for a church that De uma igreja cries. que sente a dor do mundo perdido. A church that feels the pain of the lost. De uma igreja que não se acomodou ao luxo. To a church that don't get happy with the situation of the world. Uma igreja que não se acomodou aos privilégios do capitalismo. A church that doesn't agree with the capitalism form. Você tem que entender que Satanás You need to understand that Satan muitas vezes usa as oportunidades que nós temos many times he uses the opportunities that we have para nos entreter to entertain us e nos fazer esquecer daquilo que o Senhor quer que nós façamos. and to lead us to forget the things what the Lord has for us to do. Então, uma igreja que quer impactar o mundo But then the church that would like to impactate the world, precisa orar. it needs to pray. O muro de Berlim caiu em 1989. The Berlin Wall was dropped in 1989. Não foi força da diplomacia, It wasn't the power of diplomacy. foi força da oração. It was the power of prayer. Eu tenho um amigo que é pastor no Irã. I have a pastor that is a pastor in Iran. Ele estava há mais de 2 anos sem falar comigo. He was more than 2 years speaking to me. Quando se comunicou, ele disse: nós estávamos escondidos nas cavernas. When he communicated with me, he said, we were in the caves. Há uma explosão de perseguição contra a igreja no Irã. There is an explosion of against the church in Iran. Milhares de cristãos estão morrendo, ele disse. Many Christians are dying. Quando eu falei com ele alguns dias atrás, When I spoke to him a couple of days ago, ele disse: he said to me, o seu mundo your world não sabe o que está acontecendo aqui. doesn't know what's happening here. Por causa da guerra, Because of the war, milhares de pessoas estão saindo das cidades. many people are leaving their cities. Estão se agregando nas montanhas e nas cavernas. They are aggregated in the caves and in the mountains. E ele disse: nós temos cultos And we have services que antes reuniam 300 that pessoas normally used to be 300 people. e agora estão reunindo 3.000 pessoas And now I'm sobre as 3,000 montanhas, at the top of the mountain, nos vales, in the valley, nas in cavernas. the caves. Então, aquilo que você olha e vê numa perspectiva, So what you look and see the perspective, Deus pode estar vendo numa perspectiva diferente. but the Lord might be looking in a different perspective. E eu não estou dizendo que Deus provoca a guerra, I'm not saying that the Lord provokes war, mas não posso negar que Ele a permite. but I cannot deny that He E allows. Deus usa as And tragédias the Lord used the tragedy para manifestar a sua to presença, manifestate His para manifestar o seu to propósito. manifestate His A purpose. igreja precisa orar. The church needs to pray. A igreja precisa orar pela Irlanda. The church needs to pray for Ireland. A igreja precisa orar pelo Reino Unido. The church needs to pray for the United Kingdom. A igreja precisa orar pela Europa. The church needs to pray for Europe. Alguns anos atrás, A couple of years ago, eu estava pregando na convenção internacional da Adonep. I was preaching at a convention called Adonep. Para quem não sabe o que é Adonep, If you don't know what Adonep means, é uma associação de homens de it's negócios an association of men in que se businesses. dispõe a representar o evangelho no mundo dos negócios. And they decided to present the gospel in the word of the businesses. Naquela convenção havia pelo menos 10.000 In pessoas. that convention, it was around 10,000 people in that. E havia delegações de diversas partes do mundo. And there were delegations from all over the world. No momento que foi apresentada uma delegação da Espanha, There was a moment when the delegation from Spain was presented, e eles foram saudados e and aplaudidos. they were applauded by the others. Depois eu fui apresentado como pregador da noite. Then I was presented as the preacher of the night. O pastor espanhol The Spanish pastor segurou no meu braço holding my arm e disse: diga para and eles said, tell them que a Europa esfriou. that Europe is cold. Diga para eles Tell them que a igreja da Europa esfriou. that the Europe church has cold. Mas diga também But tell them also que nós europeus
europeus that we Europeans, não estamos orando we are not praying para Deus avivar a for the Europa. Lord revival Europe. Nós estamos orando We are praying para Deus avivar o Brasil. for the Lord to revive Brazil. Porque quando a igreja brasileira for avivada, Because when the Brazilian church will be revived, Deus vai usar vocês then the Lord will use you para trazer reavivamento para a to Europa. bring the revival to Europe. Então entenda que você não está aqui por aventura. So understand, you're not here in a Talvez você não esteja aqui nem por opção. Maybe you're not here because of an option. O próprio Deus fez um vento soprar The Lord made a wind to blow against you e te trouxe para cá. that brought you to Ireland. Não preocupado com o euro, Not concerned about the euro. não preocupado com o patrimônio que você está construindo no seu concerned país. about the patrimony that you're building in Brazil. Deus lhe trouxe para construir um legado. The Lord brought you here to make E um legado se constrói com ação espiritual. The legacy is built with spiritual power. Então comece a orar. So you start to pray. Pare de perguntar a Deus por que você veio para a You Europa. stop asking the Lord, why have you been come to Ireland? Porque o porquê é seu. Because the power is Você sabe o porquê. you know why. A pergunta para Deus The question to God would be, é: para que eu estou na Europa? for what I have come to Ireland? Qual é o teu propósito comigo? What is your purpose with me? Uma igreja que decide evangelizar A church that decides to é chamada evangelize, a orar. it's called to pray as well. Então pergunte para o irmão do seu lado: So ask the brother next to you, como está a sua vida de oração? how's your praying life? Terceiro lugar, Third, uma igreja que se envolve em missões a church that get embraced in missions compreende a universalidade do evangelho. understands the university of the word, of the gospel. O evangelho não é nacionalista. The gospel is not just in the nation. O evangelho não é cultural. It's not within the culture. Na verdade, o evangelho é supracultural. It actually goes beyond the culture. Uma igreja que evangeliza sai da mesmice. A church that evangelizes leaves the continuation point. Porque a igreja verdadeira é dinâmica. Because the true church is Deixa eu dynamic. te falar. Oh, let me tell you one thing. Quando Jesus diz: rogai ao Senhor da seara When Jesus said, pray for the owner of the field, para que envie ceifeiros so he may send para a sua workers seara, to work in his field. o texto original The original text, está falando it is saying, de levantar do nosso meio. for us to stand up within us. Você não vai orar para Deus enviar os africanos para evangelizar. You're not gonna ask the Lord to send people. Você vai orar para Deus levantar do nosso meio. You're gonna pray so the Lord rise. O que isso within significa? us. What it means, Os missionários estão aqui. the missionaries are Estão here. aqui hoje à tarde. They are here this afternoon. Deus está chamando você. The Lord is calling you. Para de se esconder. Stop hiding. Para de se entreter. Stop to be entertained. Você se esconde no porão do navio. You can hide in the bottom of the boat. Se esconde atrás de uma mesa de escritório. You hide behind your desk. E Deus está indo em busca de você. But the Lord is searching after you. O chamado é seu. The call is yours. O Senhor te responsabilizou. The Lord gave you responsibility over this. Nós temos uma mania We have a thing. de transformar cristianismo em religião. We transform Christianity into religion. E quando nós transformamos cristianismo em religião, And when we transform Christianity into religion, nós entramos numa disputa doentia. we are disputing. É muito comum, pelo menos na cultura brasileira, It's very common in the Brazilian culture. e os brasileiros vêm para a Europa, And the Brazilians come to Ireland. vão para a África They go to Africa e levam a sua cultura religiosa. and bring their religious culture to Africa. Aí chega lá e pergunta: And then they come to Africa and que igreja é a sua? what church is yours? Você é pentecostal ou tradicional? Are you Pentecostal or traditional? Você é calvinista ou arminiano? Are you Calvinist or Arminian? Isso é de gente que não entende de evangelismo. Desculpa. These are people that don't understand about gospelship. Você tem que entender You need to understand que o reino de Deus é maior do que você. that the kingdom of God is greater than O you. reino de Deus é maior do que o teu ministério. The kingdom of God is greater than your ministry. O reino de Deus é maior do que a tua denominação. The king of God is greater than your denomination. O reino de Deus não cabe entre quatro The paredes. kingdom of heaven does not fit in four O walls. Senhor Jesus disse: The Lord Jesus said, o reino de Deus está em the vós. kingdom of heaven is in you. Onde você chega? Wherever you go, E isso não depende da placa
faca que você pendurou no It does pescoço. not matter the thing that you have in your neck. Onde você chegar, Wherever you arrive, você representa o reino de you Deus. are representing the kingdom O of diabo God. sabe disso. The devil knows that. O problema é que tem coisas que o diabo sabe The problem is that there are things that the devil knows e nós não sabemos. and we do not know yet. Alguns rapazes chegaram para uma pessoa endemoniada Some people came to a boy that he was possessed with demon em Atos 19 in Act 19 e disseram para o demônio: and said to the demon, eu te expulso I expel you no nome do Cristo in the name of que Jesus Paulo Christ. prega. The apostle Paul preaches. O demônio disse: The demon turned around eu and said, conheço a Cristo oh, I know Christ. e sei quem é Paulo. And I also know who E Paul is. vocês são quem? But who are you? Então entenda, Understand? o inferno sabe quem é você. Hell knows who you are. Tem lutas que você passa There are struggles that you go e through. nem você sabe por quê. And not even you know why. Mas Satanás olha para But você Satan knows. e ele vê que você é uma And he ameaça. looks at you and sees Porque onde você a passa, dangerous person. a luz do Wherever you evangelho go, está passando the contigo. light of the gospel Você goes with representa o reino de Deus. you. You represent the kingdom of Onde God. você está, Wherever you are, a força das trevas é reprimida. power of the darkness are expelled. Os demônios são The repreendidos. demons are expelled. Tome consciência. Be conscious. Não coloque o reino de Deus Do not put the kingdom of do God tamanho da sua igreja. in the size of your church. O reino de Deus é muito maior. The church of O reino de Deus é poderoso. The kingdom is O powerful. reino de Deus é The extraordinário. kingdom is extraordinary. O reino de Deus é The abrangente. kingdom is very E big. ele veio para salvar todo o povo, And he came to save all toda língua all the tongues, e nação. all the nations. Em quarto lugar, e eu corro para terminar, In fourth place, and I need to run to finish it. uma igreja que evangeliza A church that evangelizes entra em processo de unidade. goes through a process of unity. Uma igreja evangelizadora A church that evangelizes, não tem tempo para disputar por espaço. they don't have time to dispute in space. Não discute sobre cargos. They don't argue about Uma igreja ocupada em ganhar almas their word is conquer souls. não tem tempo They have no time para discutir sobre o louvor que vai cantar. to arguing that which song they're going to sing. Vou sair do ministério de louvor I'm going to leave the ministry of porque worship vocês estão cantando a música que eu não gosto. because you are singing the song that I don't like. Vocês não cantam a música que eu quero. You don't play the song that I love. Isso é coisa de gente que não compreendeu o reino. These are people that don't understand the kingdom. Quando você compreende o reino, When you understand the kingdom, você não discute quem prega melhor. you don't argue who preaches better. Você não discute quem canta melhor. You don't argue who sings Você better. está ocupado em fazer o reino de Deus se You are projetar. so occupied doing the kingdom of God. A Bíblia Sagrada diz, The word says em Atos capítulo de número 11, in Act 11, versículo 23 a 29, verse 23, que a 29, graça de Deus operava na igreja. the grace of God was inoperated in the church. Barnabé é um líder maior do que Paulo. Barnabas was a greater leader than Paul. Em Atos 11, In Act 11, Barnabas, é um líder maior do que Paulo. he was a greater leader than Paul. Mas quando Barnabé descobre But when Barnabas understands que Saulo estava em Damasco, that Saul was in Damascus, ele sai de Antioquia, he leaves Antioch, vai buscar Saulo, goes after Saul, traz para Antioquia, brings to Antioch, e no capítulo 13, and in the chapter 13, Paulo já aparece entre os mestres e profetas. Apostle Paul already appears within the masters Quando a of the law. igreja decide representar o reino, When the church decides to represent the kingdom, ninguém disputa sobre quem é no maior. one disputes who's greater. Ninguém disputa sobre quem sabe No one mais. disputes who knows better. Ninguém disputa sobre quem é mais influente. No one disputes who is more influent. Quando a igreja está envolvida com o reino de Deus, When the church is involved with the kingdom, nós entendemos we understand que cada um de nós that all of us é parte desse reino. is part of the kingdom. Então aquilo que você faz So what you do, se completa com aquilo que eu it faço, fulfills from what the que se things that I completa do. com aquilo que ela faz, que se completa com aquilo que ela It faz. completes what she does. E o Espírito Santo pega esse And quebra-cabeça the Holy Ghost take all e vai this puzzle encaixando as and peças. put the pieces of the puzzle E o together. reino de Deus And the kingdom of vai God impactando impacted. e as pessoas vão sendo And the atraídas people are being a attracted to Jesus. Jesus. No dia que eu cheguei,
In the day that I arrived, eu já estava no hotel. I was in the hotel E already, eu precisei de um favor do evangelista and I Guilherme. need a favor from Gilead. Eu precisava apenas de um adaptador. I just need an adapter for my power O meu charger. equipamento eu não conseguia ligar na tomada daqui. My charger would not work. E ele disse, pastor, aí no hotel vende. I said, Pastor, in the hotel they have. Quando eu fui para comprar na maquininha, When I went to the machine to buy, a maquininha não aceitava dinheiro. the machine do not accept Só aceitava cash, cartão. just cards. Eu disse para ele, deixa para amanhã. I said, don't worry, leave for tomorrow. Ele disse, se o meu pastor souber He said, if my pastor will que o senhor know precisou de algo that you need something, e eu não fui resolver, and I didn't go não sort vai you dar out, bom. it will not work for Eu me. tô indo aí. I'll go there now. Sabe o que foi incrível? Then what's that? É que depois eu disse para ele, Then I said to him, ele não foi pelo adaptador. he didn't go because of the adapter. Eu disse, aproveita e vamos pegar um café. And you know what? Comes and have a coffee. E vamos pegar um café numa loja de um posto de gasolina que tem na esquina. So we went to have a coffee in the petrol station. Quando in chegou Toronto. lá, When we arrived, ele começou a evangelizar um jovem do Paquistão. he started evangelizing a youth guy from Pakistan. E o jovem começou a mostrar sede pelo evangelho. And the boy started to show thirsty of the gospel. Eu levei meu café I brought my e coffee, ele ficou no posto. and he was at the petrol station. Depois que eu estava tomando café, After when I was taking my coffee, eu lembrei de algo que eu não havia pego. I thought, and I remember something that I didn't E take. eu voltei. And I come back. Já era para ele ter ido embora. It was for him to have gone Mas quando eu already. cheguei no posto, But when I arrived at the petrol ele station, continuava evangelizando o jovem he do was Paquistão. still evangelizing the Pakistani Então guy. você precisa entender So you need to understand que um adaptador, that an adapter muitas vezes, sometimes é só um elemento que Deus usa is just an element para te levar ao lugar onde Ele quer que você esteja. used by God to bring you to where He wants you to be. Porque alguém está precisando ouvir você. Because someone needs to hear your voice. Quando a igreja entende isto, When the church understands a this, igreja entra numa unidade de the propósito. church goes deep into a unity. E quando ela tem unidade de propósito, And when they go into a purpose unity, ela entra num processo it goes through a process, extraordinário an extraordinarily de process influência, to influence, de crescimento to grow, e de alcançar vidas para and Jesus. to reach out souls to Jesus. Eu quero falar mais 3 coisas e eu tenho 7 minutos para isso. I have to say 3 things and I have 7 minutes to do so. Quando a igreja se envolve com missões, When the church gets involved in missions, ela toma a única atitude it takes the only aptitude que provoca festa nos céus. that provokes feast in heavens. Presta atenção. Pay attention. Nada que acontece na terra Nothing that happens on earth provoca festa no céu, provokes a feast in heavens a não ser a unless salvação de uma alma. the salvation of a soul. A Bíblia diz The Bible says que a festa no céu that there are feasts in heavens por um pecador que se arrepende. for a sinner that repent. É incrível a igreja entender It's unbelievable for the church to que understand salvação de almas that saving souls, é tão importante it is so important que reflete nos céus. that reflects in heavens. Se você quiser tocar os céus, If you would like to fala com a touch pessoa the do seu heavens, lado. talk to a person next to Se you. você quiser tocar o céu, If you'd like to touch heavens, ganhe almas. gain souls. Penúltimo lugar, And for last, quando a igreja se envolve em missões, when the church gets embraced with mission, vou te provocar, I'm going to provoke you now. ela se torna insensível It becomes insensible à sua própria dor. to their own pain. Quem está envolvido com o reino de Deus People that are involved with the kingdom normalmente não reclama que está doendo. normally doesn't complain that it's hurting. Quem faz missões People that does missions, é chamado a muitas vezes servir it's many time called to serve. quando está precisando ser servido. But the time that they need to be served, Servir o reino de Deus serving the kingdom of God, faz você ignorar a tua própria necessidade. it makes you to ignore your own needs. Eu estava conversando com uma missionária do Timor-Leste I was talking to a missionary from Timor-Leste, e eu anotei uma frase dela. and I took a note. Ela Of disse assim: things. morrer por Cristo é rápido. She said, "Dying for Christ is fast. Viver para Cristo é morrer diariamente.
But live for Christ is dying daily. Eu vou repetir. I'm going to repeat. Morrer por Cristo é rápido. Dying for Christ is fast. Viver para Cristo Living for Christ é morrer diariamente. is dying daily. Eu fui convidado para pregar numa conferência de missões no Acre, I was invited to preach in a mission conference in Acre, Brazil, numa cidade chamada Senador Guiomar. in a city called Senador Guiomar. Antes de cada pregação, um missionário contava um testemunho. Before every preaching, everyone was telling a testimony. E no sábado à tarde foi trazido um missionário para testemunhar. And on Saturday, one missionary was called to testimony. Ele é missionário nas ilhas do Rio Amazonas. He is a missionary in the Amazon island. Ele está numa região completamente isolada. They were in a very desolated region. Havia cerca de 2.000 pessoas no auditório. There were around 2,000 people in there. E ele começou a testemunhar de uma tarde And they started testimony in the afternoon que ele estava atravessando o Rio that Amazonas they were going through in the Amazon River num barquinho on a boat com a sua esposa with his wife e o seu filho de 7 anos. and their 7-year-old children. E ele disse que o filho dele And they said that his son sentou na borda do barco. seated in the edge of the boat. E foi muito rápido, ele disse. And he said it was very fast. Ele viu um reflexo como uma sombra debaixo d'água. He saw a reflect like a shadow on the bottom of the water. E de repente surgiu um crocodilo papo amarelo. And from all of a sudden, a crocodile É o maior da espécie. came, a massive one. E o crocodilo subiu e pegou o filho dele And the crocodile went up and e grabbed his mergulhou son nas and águas. dived back in the waters. Ele disse: eu vi o meu filho descer atravessado na boca do crocodilo. I saw my son being crushed in the mouth of the crocodile. E ele disse: eu não sabia se eu pulava atrás I didn't know if I jumped after my son ou se eu segurava a minha mulher que queria pular. or if I hold my wife that she wanted to jump as E well. o filho foi levado. And the son was taken. Quando ele foi dando testemunho, When he was giving the testimony, havia 2.000 pessoas em prantos no auditório. there were 2,000 people crying in the place. Quando ele chegou na igreja onde ele foi enviado, When he was sent to the church that he was preaching, o pastor dele que o enviou para the missões pastor that sent him to the mission disse para ele: said to him, eu vou lhe tirar de lá, I'm going to remove you from eu vou lhe there. trazer de volta. I'm going to bring you back. Ele disse: não, pastor, He said, no, pastor, eu não vou voltar, I will not come eu vou back. continuar a minha missão. I'm going to continue my O mission. meu filho morreu por causa disso. My son died because of this mission. A minha dor não será em vão. My pain will not be in vain. Entenda, missões Understand the mission faz você ignorar a sua própria dor. makes you to ignore your own pains. Você é atraído de tal maneira You have been so attracted que você perde a noção de dor e sofrimento. that you lose the notion of the suffering and pain. O chamado fala mais alto. The call is greater. O fogo que queima na sua alma é mais intenso. Fire that burns in you are intense. Então esse negócio de ser crente dengoso, This thing that being a Christian like a não vou para a igreja hoje porque está doendo. being a child acting. Não vou para a igreja hoje porque estou cansado. Oh, I'm not going to the church because I'm Não, tired. hoje eu não vou porque está muito frio. Oh, it's É very a cold Irlanda. today. I cannot go to the church. It's very O cold. Senhor está dizendo: The Lord is saying, quando você se compromete com o meu reino, when you commit to the kingdom, você é capaz you are able de superar to a surpass tua própria limitação your own limitation para fazer aquilo que eu te chamei para fazer. to do the things that I have called you Fica de to pé, do. por favor. Please stand up. Eu termino dizendo I finish in saying que missões that mission leva a igreja leads the church a se envolver com o reino de Deus to get involved with the kingdom financeiramente. financially. Olhe para o seu vizinho Look at the neighbor e diga para ele: and says to your o neighbor, seu dinheiro your money, é servo it serves. do reino de Deus. It serves the kingdom. Pastor Lincoln, Pastor Lincoln, eu estava pregando na Colômbia. I was preaching in Colombia. O púlpito da igreja que eu estava pregando é maior do que esse templo. The altar of the church is greater than this whole temple. E na medida que eu pregava, And the time that I was preaching, as pessoas vinham e traziam dinheiro e jogavam em cima do púlpito. people were coming, they were throwing Eu não money entendi in nada. the altar, the pulpit. Chegou um momento que eu não conseguia mais andar no púlpito porque estava cheio.
sozinho, There estava was a coberto de time that I dinheiro. could not walk anymore because so much money, cash. Quando eu terminei de pregar, When I finished praying, eu saí do púlpito Preaching. procurando lugar para passar. I was looking for a place for me to walk within the Depois do cash. culto eu chamei o pastor And then after the service, I asked the pastor, e perguntei para ele o que é aquilo. and I asked him, what's that? Ele disse: aqui na Colômbia, He said, here in Colombia, cada vez que o pregador fala algo every time that the preacher says one thing que eu recebo no meu coração, that I receive in my heart, eu vou ao altar deixar uma oferta para selar a I'll go palavra. in the altar to seal that word and receive that word. Nós brasileiros, We Brazilians, o pastor tem que dar uma palavra sobre oferta. the pastor have to give a word about offer. E tem igreja que o pastor fala 1 hora sobre oferta. And there is a church, the pastor speaks about an hour about Depois o offer. povo ofertar. So then the people will offer. Nós ainda não compreendemos We still didn't get que o dinheiro que está em nosso bolso that the money that is in my pocket e em nossa conta and in our account, é instrumento de Deus they are only instrument para cumprir o seu to propósito. fulfill your purpose. Então se envolva com o reino de Deus financeiramente. So get involved with the kingdom financially. Não dependa de alguém lhe pedir uma oferta. Don't depend on someone asking you for an offer. Se aproxime do pastor e diga: Approach your pastor and says, eu tenho uma oferta para missões. I have an offer for missions. Eu tenho uma oferta para o ministério. I have an offer for the ministry. E sabe, pastor Lincoln, No one thing, Pastor Lincoln, Deus vai trazer para o senhor um desafio missionário. the Lord will bring for you Alguém vai a lhe procurar. missionary challenge. Someone will search you. O desafio será tão grande They'll seek you and they que o senhor vai dizer: não tenho como assumir isso aqui. the challenge is going to be very big. E o senhor está te dizendo, ele falou comigo enquanto o senhor falava: You might say you will not be able to support. receba o desafio Keep the challenge. sem ter condição nenhuma de arcá-lo, Even though you have no way to sustain it. porque de algum lugar Deus vai mover From some place the Lord will e sustain. Deus vai colocar milhão The Lord will put à tua disposição a million in your para que o desafio seja cumprido. so then the challenge will fulfill. Eu estou falando de algo grande. I'm talking about something big. Eu estou falando de algo que é muito maior do que a igreja Assembleia de Deus Ministério da Irlanda. I'm talking about something that is greater than the ministry, Assembly of God ministry in Ireland. Estou falando de Deus ampliando o território. I'm talking about the Lord amplifying Estou falando de territory. Deus aumentando a responsabilidade, I'm talking about the Lord increasing the responsibility, aumentando a influência. increasing the influences. Eu quero saber quando se cumprir, I want to know when that porque eu happens. estarei orando acerca disso. Because I've been praying over Venha uma ampliação extraordinária ao encontro de vocês. there is an amplifying again to your life. O Espírito de The Deus Spirit of God, está dizendo: it is saying, na medida que vocês se envolverem, while you get involved, eu vou liberar sobre vocês uma nuvem I will deliver a de cloud glória, of glory, de poder, of power, de influência, of influence, de provisão. of provisions. E o nome de Jesus And the name of Jesus será glorificado. will be glorified. Agora coloque assim a mão no peito. Now put your hands on E your diga heart comigo: and says after me, Senhor, Lord Jesus, eu quero I want estar envolvido being involved nesse negócio. in this business. Senhor, Lord, não me deixa de fora. do not leave me alone. Me envolve. Involves me. Envolve a minha casa. Involves my house. Nós somos teus. We are yours. Agora eu sei Now I know que eu vim para este país that I came to this country fazer algo para o Senhor. to do something great for you. Não para mim, Not for me, para o Senhor. but for you. Eu sou apenas o resultado I am only the result daquilo que o Senhor fará. of the things that the Lord will do. Mas eu vim fazer But I came here to algo do para ti. something for you. Me capacita, Capability. me reveste, Make me capable. me enche, It dresses me. me apaixona. Makes me Em passionate. nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Se você puder, estende a mão em direção à pessoa que está do seu lado. Não you precisa can, tocar nela se não quiser. Raise up the hands next the person next to you. Apenas estende a mão em direção a ela. Just raise the hand next to E the diga next comigo: person Senhor, against you. And says, Lord, usa meu irmão, use my brother. usa minha irmã, Use my sisters. capacita, Make them muda a nossa vida, change our lives. faz algo extraordinário Make something na nossa extraordinary igreja, in our church. muda ela de nível, Change their level. em nome de Jesus, In the name of Jesus. em nome de Jesus.
Olá, minha gente, graça e paz, tudo bem com você? Chegamos para o nosso segunda às 18, compartilhando com você conhecimento da palavra de Deus, filosofia, teologia, acima de tudo, Bíblia. O que a Bíblia diz sobre determinados assuntos. E eu recebi uma indagação para o segundo às 18, perguntando se o cristão pode ser cremado. Isso me reportou, inclusive, para talvez 20 anos atrás, quando eu fiz o curso de filosofia, licenciatura em filosofia, e a minha monografia, né? Eu trabalhei a minha monografia em cima da tanatologia, a filosofia da morte. E lembro que na minha monografia eu deixei reservado um capítulo, um título voltado para a questão da cremação, embora a análise fosse mais histórica e filosófica do que teológica. Hoje, no nosso segundo às 18, eu não quero ignorar o aspecto histórico e filosófico, mas quero pensar também no aspecto teológico e bíblico. Para isto, eu quero lhe convidar a deixar o seu comentário, a sua opinião, é muito importante, né? Pega o link desse vídeo e manda para outras pessoas. E se você ainda não é um inscrito no nosso canal, faz isso agora. Agora veja só, a morte sempre foi cercada de simbolismos, emoções e tradições. Entre os cristãos, uma das questões que frequentemente surgem é: o cristão pode ou não ser cremado? E em alguns ambientes evangélicos existe uma resistência clara ao processo da cremação, enquanto em outros ela é vista apenas como uma alternativa de sepultamento. Mas a nossa pergunta e foco aqui é sobre o que a Bíblia ensina. A cremação impede a ressurreição? Esse é um dos argumentos contrários, inclusive, a este procedimento. Existe algum pecado em optar pela cremação? E eu sei que o assunto é complexo, sensível e com uma relativa polêmica. Vamos analisar essa questão debaixo de vários aspectos para você conseguir tirar uma conclusão sensata e equilibrada. Bom, para os cristãos, a cremação é uma escolha permitida, mas que envolve debates teológicos, filosóficos, ambientais, tecnológicos, já que a tradição prefere o sepultamento como símbolo de respeito ao templo do Espírito Santo e também a similaridade ao sepultamento do Senhor Jesus, bem como a crença na ressurreição do corpo. As principais questões ético-teológicas e tecnológicas que envolvem esse assunto caminham pelo aspecto ético e teológico, falando de ressurreição e dignidade. Historicamente e biblicamente, o sepultamento foi a norma tradicional. A Igreja Católica e denominações protestantes tradicionais, históricas, recomendam o enterro por demonstrar maior apreço pelos restos mortais e manter a analogia com o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. A cremação é aceita desde que não seja nesses casos, desde que não seja ou escolhida como uma maneira de negar a crença na ressurreição ou por princípios de negação da fé, como era o caso na época em que na Inquisição os chamados hereges eram queimados vivos, dando, portanto, uma sentença de apostasia e heresia e condenação, portanto, pelo sistema da igreja. Um outro aspecto a ser analisado dentro desse assunto é o destino das cinzas. Nós vamos discutir isso aqui, tá? A ética cristã
especialmente reforçada pelo Vaticano, proíbe o espalhamento das cinzas na natureza, ou a sua divisão entre familiares, ou a sua transformação em joias e diamantes. O corpo, transformado em cinzas, deveria ser mantido intacto e depositado em um local sagrado, como um cemitério ou um columbário, evitando inclusive a visão doutrinária do panteísmo, segundo a qual a pessoa se funde com a natureza e se transforma em elemento da natureza. Uma outra doutrina que toca esse assunto é a doutrina da aniquilação, que nega, portanto, a existência da parte imaterial do ser humano. Então veja que as questões não são simplistas, elas precisam ser analisadas em alguns aspectos. E tem um outro aspecto que não pode ser ignorado, pelo menos não deve, é o aspecto financeiro e o simbolismo. Muitas vezes a opção pela cremação é motivada pelo custo considerado muito menor em comparação a um funeral e sepultamento tradicionais. Do ponto de vista teológico, a preocupação que paira nesse assunto é que o lado comercial e prático não anule o respeito e o luto que são inerentes à dignidade humana. Toma água aqui porque o assunto é complexo. Uma outra questão que é analisada nesse assunto são as questões tecnológicas, como por exemplo o impacto ambiental. Tecnologicamente, o sepultamento em cemitérios convencionais enfrenta problemas de superlotação urbana e o risco de contaminação do solo. Aliás, esta foi uma das questões, e me lembro muito bem disso na monografia, que levou à construção de cemitérios fora das cidades, né? Enquanto o processo de cremação emite gases poluentes, como monóxido de carbono, dioxinas, e exige um alto consumo de energia produzida pelo gás natural para atingir temperaturas necessárias para o processo. Tudo isso são questões muito sensíveis para tratar. Existem novas tecnologias de redução, a tecnologia funerária tem evoluído bastante, segundo pesquisas que eu fiz hoje muito rapidamente, né, gerando novas alternativas ecológicas, e isso levanta novas discussões éticas acerca do assunto. Uma dessas tecnologias, e esse é o nosso segundo às 18, é o exemplo da hidrólise alcalina, que é um processo que utiliza água e hidróxido de potássio para acelerar a decomposição natural do corpo em vez de utilizar o fogo, né? E a tecnologia já chegou ao ponto de usar gestão de rastreabilidade por meio de código de barras, chips resistentes ao calor, empregado em crematórios modernos para garantir a rastreabilidade absoluta dos restos mortais, garantindo que as cinzas sejam entregues à família de fato do ente querido. Então, vamos pensar nisso, e esse é o nosso segundo às 18, e a sua opinião enriquece. O assunto não é só se pode ou se não pode, portanto, se deve ou se não deve. Vamos pensar no seguinte: existem questões éticas envolvendo esse tema. A pergunta, portanto, não é o que eu prefiro, mas a cremação desrespeita a dignidade do corpo humano? A Bíblia ensina que o corpo possui dignidade porque foi criado por Deus. Gênesis capítulo de número 1, versículo 27, o texto muito claramente nos diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus criou o homem à sua imagem. Esse é o nosso segundo às 18. Mesmo após a morte, o corpo continua digno de respeito. Por isso, os cristãos rejeitam qualquer prática que transforme os restos mortais em objeto de comércio, entretenimento ou
banalização. A questão ética não está na cremação em si, está normalmente na forma como a cremação é encarada. Por exemplo, se houver reverência, respeito e honra ao falecido, não existe necessariamente violação ética. E aqui nós estamos falando da questão ética do processo. Mas existe também as questões ambientais. Nos grandes centros urbanos, por exemplo, os cemitérios enfrentam desafios de superlotação, escassez de espaço, contaminação do solo, contaminação dos lençóis freáticos. São elementos que fazem parte dessa discussão. A cremação surgiu, portanto, também como uma alternativa a essa problemática. Por outro lado, ela, por sua vez, também gera impactos ambientais, como, por exemplo, o consumo de energia e a emissão de gases na atmosfera. Portanto, nem o sepultamento, nem a cremação são totalmente isentos de impactos ambientais. Falei aqui das questões éticas, das questões ambientais, e a decisão deve considerar essa realidade local e familiar. Agora vamos a questões um pouco mais complexas, que são as questões teológicas e filosóficas. Aqui nós encontramos a principal preocupação dos cristãos acerca da cremação. Por quê? Porque ao longo da história a cremação esteve associada em alguns povos à rejeição da crença da ressurreição. No Império Romano, por exemplo, muitos pagãos cremavam os seus mortos. Já judeus e cristãos normalmente sepultavam os seus entes queridos ao falecerem. Isso fez surgir uma associação cultural. Sepultamento se traduzia por esperança de ressurreição. Cremação se traduzia por uma visão pagã determinista final da morte, a aniquilação, portanto, da existência. Entretanto, precisamos separar cultura de doutrina. A Bíblia, por exemplo, nunca afirma de maneira direta que a cremação seja pecado. Não existe um mandamento relacionado a isso. Não cremarás, por exemplo. Nenhum texto proíbe explicitamente esta prática, até porque ela vai ganhar maior projeção no período do Império Romano, quando muito provavelmente o texto canônico também do Novo Testamento já estava concluído. Então, o assunto não é discutido dentro do cenário bíblico. Então, por que alguns cristãos preferiram o sepultamento em vez de a cremação ao longo da história? Esta é uma pergunta muito importante e a resposta requer uma análise histórica. Tomava-se, por exemplo, os patriarcas. Abraão foi sepultado, Isaac foi sepultado, Jacó foi sepultado. José pediu que os seus ossos fossem levados para Canaã. E esta é a visão judaica acerca do sepultamento. Por outro lado, nós temos o padrão do Antigo Testamento, que é o sepultamento. Uma outra razão, uma outra resposta a essa pergunta, por que os cristãos preferiram o sepultamento à cremação, é o exemplo dos reis e profetas. Os grandes líderes de Israel foram sepultados. A honra consistia em receber um sepultamento digno. O exemplo de Jesus também pesa nessa decisão dentro do pensamento cristão. O argumento mais forte, inclusive, é este. Jesus foi sepultado. Mateus capítulo 27, versículos 59 a 60. Lembrando que Jesus foi sepultado segundo a tradição judaica. Jesus era judeu. José de Arimateia colocou o corpo de Cristo em um túmulo novo. Os primeiros cristãos seguiram o modelo do Senhor.
Estamos falando sobre se um cristão pode ser cremado ou não. E esse é o nosso segundo às 18. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Uma outra razão pela qual os cristãos preferiram ao longo da história o sepultamento em vez de a cremação é o simbolismo da semente. Paulo utiliza a linguagem agrícola em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36 a 38. Ele diz: é sepultado, é semeado. Corpo natural ressuscita-se corpo espiritual. Então, o corpo é como uma semente lançada na terra dentro da analogia paulina. E esse simbolismo fortaleceu a preferência cristã pelo sepultamento. Por isso, historicamente, a igreja sempre demonstrou maior inclinação para este método de enterro e despedida dos seus entes queridos. Agora, depois de analisarmos a questão ética, ambiental, rapidamente a questão teológica e filosófica, inevitavelmente se pensa na questão financeira, faz parte do cenário, né? Esse é um aspecto que é muito relevante. Por exemplo, em muitas cidades, jazigos são caríssimos. A manutenção dos túmulos possui um custo elevadíssimo. Sepultamentos envolvem taxas muito elevadas. Nesses casos, a cremação, em alguns lugares, passam a representar menor custo a longo prazo. Em outros locais, ocorre o contrário. Então, o argumento financeiro não é um argumento final e sozinho ele não constrói um pensamento sólido. Não existe uma regra universal. A decisão envolve planejamento familiar, condições financeiras, desejo do falecido que pode ter sido expressado antes, orientação da família, bem como crenças e valores da família. A Bíblia, portanto, não transforma a forma do funeral em requisito de salvação. Uma outra questão dentro ali da coluna ética é o que fazer com as cinzas. E essa é uma dúvida muito frequente, porque a Bíblia não fornece orientações específicas, mesmo porque já dissemos, a Bíblia não trata desse assunto de modo específico e direto, tá? Então surgiram várias práticas ao longo do tempo, como guardar em urnas, colocar em columbários, enterrar as cinzas, em alguns casos espalhar no mar, num rio com correnteza, locais significativos. Do ponto de vista pastoral, muitos líderes recomendam que as cinzas sejam depositadas em um local definido. Isso, inclusive, ajuda a família no processo de luto e preserva a reverência pela memória daquele que faleceu. O importante, gente, segundo as 18, é evitar práticas supersticiosas, místicas, porque as cinzas em si não possuem nenhum poder espiritual. Elas são, na prática, apenas os restos mortais de alguém que aguarda a ressurreição. E, por se falar em doutrina da ressurreição, chegamos ao ponto central desse debate teológico, filosófico, ético e histórico. Alguns perguntam: se o corpo for cremado, como Deus irá ressuscitá-lo? Ora, gente, a resposta é simples. Da mesma maneira que ele ressuscitará todos os mortos que em Cristo morreram, ou na esperança de Cristo. Muitos corpos já desapareceram completamente ao longo da história. Alguns foram consumidos pelo fogo, perdidos no mar, destruídos em guerras, decompostos há milhares de anos, vítimas de acidentes em ambientes inóspitos. Ainda assim, Deus conhece cada pessoa perfeitamente. O poder criador de Deus
em Gênesis, no capítulo 1, revela que o Senhor cria o homem do pó da terra. Se Deus criou o homem do pó, certamente também pode levantá-lo, ressuscitá-lo das cinzas. O ensino do apóstolo Paulo acerca desse assunto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 44, ele diz que é semeado corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível. É semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Paulo não diz que Deus reaproveitará cada molécula do corpo que morreu. Ele ensina que não haverá, ou ele ensina que haverá uma ressurreição e uma transformação gloriosa. O corpo será glorificado. A esperança cristã não está na preservação do corpo que morreu e que se torna cadáver. A esperança cristã está no poder de Deus. Nosso futuro não depende da condição física dos nossos restos mortais. Depende da promessa de Cristo e nós precisamos compreender isso. Então entenda. Concluindo o nosso 2/18 de hoje sobre a questão da cremação. Final das contas, um cristão pode ou não ser cremado? Biblicamente falando, não existe nenhuma proibição explícita contra a prática. Historicamente, os cristãos preferiram o sepultamento por causa da tradição judaica. Tanto patriarcas quanto profetas e reis eram sepultados por causa do exemplo de Jesus e dos primeiros cristãos que foram sepultados e do simbolismo da ressurreição. Entretanto, devo lembrar, a cremação não anula a salvação, não impede a ressurreição e não limita o poder de Deus. Porque o ponto central não é o destino do corpo. O ponto central é o destino da alma. E o verdadeiro preparo para a morte não é escolher entre o sepultamento ou a cremação. O verdadeiro preparo para a morte é estar reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, porque seja no túmulo, seja reduzido a cinzas, seja em qualquer lugar, o cristão possui uma esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará sobre a terra. E no último dia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para a vida eterna. Portanto, na nossa cultura, nós temos muita dificuldade de falarmos sobre a morte. Nós temos muita dificuldade de falarmos sobre sepultamento, preparação para isto. É um tabu. Mas com sobriedade, equilíbrio e, sobretudo, esperança naquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Planeje, converse sobre o assunto com a sua família e decidam isso, repito, com base na vossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso 2/18. Eu vou repetir. Deixa seu comentário, eu quero lê-lo. Compartilha esse vídeo e que Deus te abençoe.